Em João, capítulo 14, versículo 6. É um versículo muito conhecido. Eu creio que a maioria aqui já sabe de cor. Eu acredito que vocês têm esse versículo assim no coração de vocês para quando está naquele momento de dificuldade, aquele momento que nós estamos cansados, sobrecarregados. Às vezes a gente precisa de uma palavra e a gente vem na Bíblia e a gente abre nesse versículo aí. E esse versículo aí vai nos dar um refrigério, vai nos dar um descanso, vai nos dar algo novo, vai nos dar uma força assim que a gente não sabe de onde vem, mas na verdade a gente sabe que ela vem do alto, ela vem de Deus. E essa palavra, ela é viva e eficaz, porque é a palavra do próprio Jesus. É o próprio Jesus Cristo que está falando para aquele grupo que estava lá, os discípulos, e está falando para mim e para você hoje à noite, e em todos os dias de nossa vida. Amém? Todos acharam João capítulo 14, versículo 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar mais uma vez a Deus? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Ó Pai, mostre a nós a Tua verdade, Senhor, todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos conduza cada vez para o Teu caminho, para que um dia nós possamos, Senhor, ter a vida eterna em Cristo Jesus, aquela qual o Senhor nos promete e que nós acreditamos que na sua volta o Senhor Jesus vai nos trazer. Assim nós oramos gratos em Teu nome. Amém. Jesus falou muito para os seus discípulos que Ele iria voltar para aquele que o enviou. Se nós voltarmos um pouquinho ali em João, capítulo 7, versículo 33, o próprio Jesus vai falar: disse-lhes Jesus: estou com vocês apenas por um pouco de tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Então aqui Jesus estava falando para os seus discípulos também, que ele estaria um pouco de tempo aqui, naquele momento presencial, e depois ele iria voltar para aquele que o enviou, para o Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele veio, tabernaculou entre nós, caminhou, fez milagres, fez discípulos, ensinou a verdade para nós. E a promessa dele cumpriu. Ele morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. E neste momento, os discípulos eram homens afligidos, aflitos, oprimidos, por causa que estava uma perseguição sobre eles. Eles estavam preocupados, eles estavam vivendo o agora. E quando Jesus falava essas palavras, eles não entendiam. Era como se eles estivessem com uma venda nos seus olhos. Eles não estavam confiando naquilo que Jesus estava falando para eles. E esse discurso que Jesus fez, que nós lemos agora, no capítulo 14, é um dos discursos, uma das conversas que ele estava tendo com seus discípulos. Essa em especial era na última ceia, naquele último momento a cruz. Após isso, a gente sabe da história de Jesus, que ele sobe o Gólgota, vai ser crucificado, mas antes ele deixou um monte de coisa, um monte de legado. E essa frase tão importante para aquela época e para a nossa de hoje também. E havia um entre eles que dizia que entendia só quando eu tinha certeza. Ele só falava assim: eu entendi essa tua frase, que era Tomé. E Tomé, se a gente voltar um pouquinho, nós lemos ali no versículo 5, vamos ler junto. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Que aqui Jesus estava falando do caminho, que é Ele mesmo. E Tomé queria saber, ele queria ter certeza. E essa dúvida de Tomé, talvez muitas pessoas de hoje em dia a gente não falaria para o nosso mestre, nosso professor,
Eu era quando estava com dúvida, às vezes eu tinha medo de falar para o professor: professor, não entendi. Qual que é o caminho ali que tu quer que a gente siga, professor? Eu era mas Tomé não. Ele foi diferente. Ele falou assim: mas tá, Jesus, tu está ensinando, está falando, mas qual é esse caminho que tu quer que nós seguimos? E talvez a dúvida de Tomé seria de outros discípulos ali naquela roda, dos 12. E essa dúvida de Tomé, claro, Jesus era tão inteligente, é tão inteligente que ele sabia que isso ia acontecer. Mas essa dúvida de Tomé, no versículo 5, ele fez essa linda resposta. Vamos ler de novo? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só a dúvida de Tomé e a resposta de Jesus. Talvez se nós nos escondêssemos atrás da nossa dúvida, a gente não teria essa coragem de falar e talvez não geraria algo tão grande. E essa frase soou tão lindo naquele momento, tão profundo para os discípulos, porque para nós talvez ela é bonita sim, mas para os discípulos, escutando isso pela primeira vez: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus falando isso para eles, olhando no olho de Tomé. Eu imagino assim, Jesus olhando assim, dentro do olho de Tomé: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês têm que me seguir. Eles não estavam entendendo, mas Jesus queria que eles entendessem. Mas às vezes, o nosso coração, ele é enganoso, a nossa preocupação, a nossa tribulação, o nosso dia a dia, a nossa correria, às vezes não permite a gente entender a palavra de Deus. E Jesus falava para os discípulos várias e várias vezes, e eles não entendiam, e gerava dúvida. Quando às vezes nós lemos a Bíblia, às vezes a gente não entende, mas às vezes a gente está lendo uma correria, às vezes a gente está lendo às pressas, sem querer, tem que ler aqui, fazer meu devocional, mas às vezes não é assim, a gente tem que ter um momento de qualidade. Ontem nós estávamos conversando isso com os jovens, que nós precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor. Não sei qual que é o seu tempo de qualidade com o Senhor, não sei qual o horário da sua vida, da sua rotina, do seu dia, que é melhor para você fazer o seu devocional, mas é extremamente importante você ter um tempo de qualidade com Deus, para que essas dúvidas, essa rotina, esse dia a dia, não venham gerar dúvidas no nosso coração, como aconteceu de Tomé. Mas claro, tudo tem um propósito. E para nós essa frase é muito profunda, mas é mais impactante para um judeu que ouvia ela pela primeira vez: Tomé. Jesus fez uma tremenda afirmação aqui. Ele pegou 3 pontos que o judaísmo ele vê com algo incrível. E nós vamos ver esses 3 pontos, que é o caminho, é a verdade e é a vida. O primeiro ponto, que é o caminho, Jesus é o caminho. Os judeus sabiam sobre o caminho de Deus, que o homem devia seguir. Eles tinham o Antigo Testamento nosso, lá para eles a Bíblia hebraica, eles só têm aquela Bíblia, eles não têm o Novo Testamento. E lá em Deuteronômio 5:32 vai dizer o seguinte: por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem. Aqui ele está dizendo: sigam o caminho que o Senhor Deus ensinou a vocês, ordenou a vocês, vão pelo caminho. Então Jesus pega esse caminho e fala para Tomé: eu sou o caminho. Eles tinham esse caminho como uma referência, eles sabiam qual é o caminho a seguir, qual é o caminho a Deus. Mas lá naquela época, às vezes estavam confusos, estavam com dúvida, e Jesus vem e esclarece: eu sou o caminho. O Salmos 27:11, ele vai falar: ensina-me o teu caminho, Senhor, conduza-me por tuas veredas, segura por tua causa, por causa dos teus inimigos. Aqui já no início ele está falando: ensina-me o teu caminho, Senhor. Já está conduzindo mais um para o caminho. Em Isaías 30:21 também vai falar sobre o caminho. Quer você se volte para a direita, quer se volte para a esquerda, uma voz nas suas costas
dirá a você: este é o caminho, sigam-o. Então, referências na Bíblia hebraica sobre o caminho tinha muitas. E os judeus entendiam muito bem o que era o caminho. E Jesus pega essa palavra, que ele sabia que Tomé sabia da lei judaica, sabia dos princípios cristãos da época. E ele pega o caminho e fala: eu sou o caminho. Ele está dizendo, está trazendo para ele: somente por mim vocês vão ao Pai. Não é por nada mais. Vocês podem fazer pela força do braço de vocês, podem correr atrás disso, correr atrás daquilo, mas não há outro caminho, é eu. A Bíblia está apontando para o caminho eterno, que é Cristo Jesus. Todos os salmos, todos os provérbios, todos os livros apontam para Cristo. Ele é o caminho, é Jesus o caminho, não há outro caminho. Não há Maomé, não há Buda, não há Allan Kardec, não há, esses aí não são caminho. São ilusões, mas caminho é Jesus Cristo. Somente Jesus que leva a nós ao Pai. E ele fala: eu sou o caminho, com tanta convicção, com tanta firmeza, com tanta vontade de dizer assim: entendam, eu sou o caminho. O que Cristo quis dizer com essas palavras é a mesma coisa que nós pararmos numa cidade que nós não conhecemos e pedir para alguém: aonde fica tal lugar? Essa pessoa vai falar: você segue reto aqui, dobra a primeira direita, anda 300 metros, vai ter uma sinaleira, passa a sinaleira, dobra à esquerda, vai ter uma lombada, você cruza a lombada, vai reto, dobra à esquerda novamente e loba à direita. Nessa direita vai ter uma rotatória, você segue a terceira a saída, pega a terceira saída, depois que tu passou disso, tu vai à esquerda. Depois da esquerda, dobra a direita, siga mais 50 metros e depois você vai encontrar o ponto que você quer. Alguém aqui entendeu o que eu disse? Vocês saberiam ir nesse lugar quando alguém falaria uma informação dessa? É a mesma coisa assim, quando a gente pega as coisas que não são o caminho verdadeiro. Se a gente pega as coisas que Jesus faz, Ele vai fazer diferente. Ele vai nos mostrar o caminho. Ele vai parar. Ah, tu quer chegar até lá? Vem, eu te pego pela mão, vou te levar. Jesus faz assim. Ele não dá informação, Ele é a informação. Jesus não fala, vá até lá. Ele é o caminho. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Não é assim para chegar ao Pai. Não, eu te levo até o Pai. Mas para isso nós precisamos crer na palavra de Jesus. Nós precisamos crer com convicção. Quando Jesus falou isso para Tomé, não foi por um acaso. Essa palavra é viva, é eficaz até hoje na nossa vida. Ele é o caminho, não há outro, não tem outro. Pode procurar, você só vai perder tempo. Jesus é o caminho. Isso é que Cristo faz por nós. Ele não nos limita a dar conselhos. Ele também nos pega pela mão e nos guia. Caminha conosco, fortalece, conduz, nos dirige. Quando a gente está oprimido, Ele está lá com nós. Quando a gente está perdido, Ele nos dirige, Ele nos ensina. Quando a gente está exausto, Ele nos leva no colo. Mas para isso nós precisamos crer. E crer com convicção. Crer com todo o nosso coração. Que nem Deuteronômio 6,4 vai falar: crê em mim com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Não deixa de lado algo. Não, eu sou o caminho. Ter convicção que Jesus é o caminho, somente Ele. Cristo não fala sobre o caminho, Ele é o caminho. Na igreja primitiva, o cristianismo às vezes era chamado de o caminho, como a gente consegue ver em Atos capítulo 9, logo no início, 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, da maneira que entrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho. E esse caminho, na minha Bíblia, está com C maiúsculo. Eu procurei em outras versões, também está com C maiúsculo. Que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então Paulo estava procurando, estava perseguindo, antes da conversão dele, claro, o caminho. Paulo estava perseguindo as pessoas cristãs. Paulo estava perseguindo aqueles que confessavam e criam em Cristo Jesus. Então olha só, o caminho, ele não é só no Antigo Testamento.
mas Ele leva também para o novo, e Ele está conosco hoje. Somente Jesus é o caminho. Tanto que lá naquela época, o caminho era perseguido. As pessoas que criam em Jesus, o cristianismo era perseguido. As pessoas que confessavam Jesus pela boca estavam sendo perseguidos. Então somente Cristo é o caminho. E quando a gente fala do caminho, é algo tão profundo, tão magnífico, que às vezes a gente lê, Jesus é o caminho, mas não vai além disso. É algo tremendo que Jesus abre e nos ensina. O segundo ponto é a verdade. Jesus é a verdade. João emprega 25 vezes a palavra verdade no seu evangelho. E todas elas apontam para Jesus, dizendo que Jesus é a verdade. Só no livro de João. Se nós pegarmos todos os testamentos, eu não fiz essa pesquisa, mas deve ser muito mais, com certeza. O Salmos 86:11 vai falar o seguinte: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Aqui tem o caminho e tem a verdade. Dá-me, Senhor, ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Às vezes a gente quer andar na verdade, mas a gente não sabe o caminho. E aqui o salmista está falando: ensina-me o teu caminho. E Jesus nos conduz a essa verdade. Jesus é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Olha só quanta coisa Jesus é. Olha quanta coisa Jesus faz para nós. O Salmos 26:3 vai falar o seguinte: pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. O teu amor está sobre o salmista. E o que ele faz? Esse amor conduz à verdade. Como foi falado na introdução, o amor é maior do que tudo. E o amor aqui está falando, a gente consegue linkar o amor a Cristo. Com o teu amor, me conduz na tua verdade, me conduz na tua palavra, me conduz naquilo que é bom para mim, naquilo que é bom para ti, naquilo que eu vou te exaltar, naquilo que eu vou te glorificar. Não é lendo A ou B, mas é lendo a palavra de Jesus, a verdade pura e eficaz nas nossas vidas. E é algo fundamental na verdade moral. Um exemplo aqui, pegando a personalidade de um professor que ensina a verdade acadêmica, ou seja, ensina matemática, biologia, filosofia, não sei. Vamos pegar a matemática. Se a pessoa é uma pessoa falsa, uma pessoa que mente, mas se ela está ensinando que 2 mais 2 é 4, a resposta, o ensinamento dela está bem certo. 2 mais 2 é 4. Mas a vida dela é torta. A vida dela, a moral dela não tem. Se ela falar algum conselho, se ela falar para nós, a verdade é essa, não tem como, porque você vai olhar na vida dessa pessoa e vai ver, essa pessoa não fala a verdade. Por mais que ela é inteligente, lá na sala de aula, ela sabe que 2 mais 2 é 4, ela sabe bem de matemática, mas a vida dela é toda fora, toda errada, toda torta, não tem nada de verdade nela. Olha só, como que a moral de uma pessoa que ensina a verdade tem. Se a pessoa se propõe a ensinar algo moral, algo da vida, algo íntegro para nossas vidas, se ela, na vida dela, ela é adúltera, ou se ela é egoísta, ou se ela é amargurada, que vive sem amor, sempre com a cara emburrada, qual que é a probabilidade do ensino dela, da transmissão dela ser eficaz? Se a vida dela é toda torta, toda errada, toda consumida, toda longe de Deus, qual que é a verdade que ela vai nos trazer? O ensinamento dela vai ficar em vão, vai ficar um oco, vai ficar uma lacuna. Mas Jesus vem e fala assim: eu sou a verdade. Jesus falando eu sou a verdade, Ele é a verdade em pessoa. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus é e tudo que Jesus fará é a verdade. Se Ele diz que vai voltar, é porque Ele vai voltar. O Antigo Testamento tem mais de 700 profecias já cumpridas. Olha só como que a Bíblia ela é a verdade. Não é um livro que talvez o Jesus vai abrir o céu e vai voltar. Não, se está aqui, porque é a verdade. Se Jesus falou que vai voltar,
É verdade. Nós vimos ali que Jesus foi ao Pai, para aquele que o enviou, e não foi a verdade. A gente não consegue ver aqui em vários relatos na Bíblia, com vários autores diferentes, João, Paulo, Pedro, quantas testemunhas. Os discípulos na assunção de Jesus, eles viram a verdade subindo, a verdade que nós lemos ali em João 7, 32, que ele voltou ao Pai. Eles estavam ali as testemunhas de Jesus, a verdade, o cumprir da palavra. E Jesus, ele é isso. Não é que nem esse professor que só ensina o ensinamento, mas a vida toda torta. Não, a verdade que Jesus ensina é a verdade, porque ele é a verdade, a vida dele foi verdadeira. Não teve nada que distorcesse, não teve nada, não, ele foi eficaz, ele foi 100%, ele não pecou, ele foi até o final. Nenhum professor jamais foi a encarnação de seus ensinos, com exceção de um, que é Jesus Cristo. Ele foi o seu ensino encarnado. Tudo que ele falava, ele era. Ele tinha uma propriedade tremenda para falar. Se ele diz que é o caminho, se ele diz que é a verdade, se ele diz que é a vida, porque ele é. E muitos homens podiam dizer, ensina-me a verdade, mas somente Jesus podia afirmar que eu sou a verdade. Ele era o único que ensinava a coisa certa. Os fariseus tinham uma vida, eles ensinavam a verdade, a lei mosaica, mas a vida dos fariseus era totalmente diferente daquilo que eles ensinavam. Qual que é a verdade moral que uma pessoa dessa, os seguidores deles, como é que era? Mas se a pessoa, olha só, vamos pegar os discípulos. Jesus ensinava a verdade, e ele vivia essa verdade que ensinava. Hoje, a Bíblia está com nós, nas nossas mãos, no conforto de nossa casa, graças a isso, porque tudo que Jesus falou é a verdade. Ele cuidou, o Espírito Santo guiou tudo, porque é a verdade. Não é algo que ficou por trás, não. Se está aqui, porque é a verdade. Tem mais de 2000 anos que isso aconteceu. E a gente lê, e a gente conforta. Ler isso aí não é gostoso? Ler isso, esse versículo não traz paz no nosso coração, não traz um descanso, um refrigério, porque é a verdade. E o que possamos para resplandecer essa verdade nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos? O que nós podemos fazer para que nosso ensino, para que nós possamos evangelizar outra pessoa e falar assim, isso é a verdade. Como é que está a nossa vida? Será que nós temos a propriedade que Jesus, claro, Jesus é perfeito, mas hoje nós, como estamos para evangelizar uma pessoa e falar, essa é a verdade, você tem que largar desse pecado, essa é a verdade, isso aqui está te condenando, isso aqui está desagradando a Deus. Será que nós temos essa propriedade, essa fala, para nós nos avaliarmos? O terceiro ponto é Jesus é a vida. Um dos grandes conceitos deste Evangelho, o termo acha só neste Evangelho 36 vezes. Nenhum outro livro do Novo Testamento emprega tanto a vida como João traz para nós. A vida, ela é uma dádiva que Cristo deu para nós. Não é gostoso viver bem? Não é gostoso estar aqui hoje à noite? Não é bom? Não é um presente de Deus estarmos aqui lendo a palavra, seguros no colo de Deus, nos braços de Deus, nos protegendo, nos conduzindo? Não é bom isso? Graças a Cristo, Ele nos deu esse presente. E Cristo é a realidade de vida. Nem a morte conseguiu segurar Jesus. Nada conseguiu segurar Jesus. Tentaram, mas não conseguiram. Está tudo consumado, está tudo cumprido. Ele foi até o final. Em Provérbios 6, 23 vai falar: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é a luz, e as suas advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. As advertências das disciplinas são o caminho que conduz à vida. Quando nós lemos na palavra de Deus e algo nos confronta, é uma advertência do Senhor. É algo que está nos conduzindo para a vida, algo que está nos conduzindo para algo além deste mundo perecível, que um dia vai ter um fim.
é algo que vai ecoar na eternidade. Se você se sentir confrontado pela palavra do Senhor, pegue para você, porque é Deus falando com você. Ele quer te conduzir para uma vida boa, para uma vida agradável, para uma vida que agrada a Deus, uma vida que não tem nada que possa trocar neste mundo, é uma vida eterna. Provérbios 10:17 vai falar: quem acolhe as disciplinas mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Olha só a importância. Se nós acolhermos a disciplina do Senhor, nós estamos a caminho da vida. Mas se nós não acatarmos, não pegarmos isso, a gente, além de nos desviar, a gente pode desviar os outros que estão à nossa volta. Porque a gente começa a murmurar, começa a pecar, começa a se desviar, começa a ver que nada é bom, daí começa com uma vida que não é a dádiva de vida que Jesus nos deu. É uma vida que o mundo quer que a gente viva, uma vida que vai se limitar aqui. Mas quando Jesus nos confronta que Ele é a vida, opa, aqui está diferente. Aqui é algo que eu tenho que chamar a atenção. É algo que eu preciso dar uma atenção maior. Me chamou, me brilhantou. Tá, mas por que Jesus é a vida? O porquê que Ele está dizendo isso? Porque vai além daqui. Não para neste mundo. Ele é a vida. A morte não segurou Jesus. Ele ressuscitou. Ele é vida. Os Salmos 16:11 vai falar: Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O homem sempre busca a vida. Os homens querem encontrar algo na vida que vale a pena. Um trabalho, um sonho, uma realização, uma família. Eu não sei. Eu creio que hoje você está aqui hoje, à noite, e você quer encontrar algo na sua vida que vale a pena. Você está correndo para cá, correndo para lá, e está em busca disso. Mas Jesus está falando para nós hoje: eu sou a vida. Pronto, você já encontrou algo que vale a pena. Você não precisa mais correr. Em Cristo Jesus você já tem tudo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Isso vai ecoar na eternidade. É como um filme onde um desses personagens se apaixona e diz: nunca soube o que era a vida até conhecer você. Um exemplo: uma pessoa que estava aflita, uma pessoa que estava amargurada, não conhecia a luz do dia, mas aí conhece uma pessoa X, se apaixona, vive um grande romance, naqueles filmes que a gente vê, a gente conhece, e ele vai ver assim: nossa, isso é vida, isso é viver, isso é coisa boa. E Jesus nos dá mais que isso. Jesus encontra nós, Ele acha em nós algo bom. Aquilo que nós temos de ruim, Ele nos transforma, Ele nos conduz às veredas, Ele nos conduz para a vida eterna. Mas para isso nós precisamos largar do nosso pecado, precisamos nos entregar todos os dias para Ele, nos entregar genuinamente. Não só dizer: Senhor, estou aqui, mas não, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa vontade, tudo isso aí vai ecoar na eternidade, não vai parar neste mundo perecível, não vai. Jesus está dizendo aqui para nós hoje que isso vai ter a vida eterna. E o amor que havia trazido dessa pessoa trouxe a vida para ela. E Jesus, quando nós encontramos este amor, o que Jesus faz em nós? Ele nos dá vida, Ele nos abrilhanta, dá brilho nos nossos olhos, dá um dia alegre, dá um dia feliz. Mas nós precisamos achar esse amor que está em Cristo Jesus. Isso que Jesus faz. Ele nos pega pela mão, Ele nos conduz na verdade para a vida. A vida com Jesus merece ser vivida com vontade, com alegria, não uma vida que é peso, uma vida que nos traz dificuldade. Claro, vai ter aflição. O próprio Jesus falou que no mundo teremos aflições, mas não tem de bom ânimo. Ele está pedindo para eu e você termos bom ânimo. Ele está falando: vamos, tenha vontade. Jesus falando: eu venci o mundo. Se Jesus falou que venceu o mundo, é só confiar em Jesus. Jesus vai vencer a batalha que eu e você estamos enfrentando hoje. Jesus já venceu na cruz. Jesus já venceu. Ele falou: está consumado.
E quando Jesus fala que está consumado, é porque está consumado. Como todas as coisas que Jesus falou se cumpriu, essa também se cumpriu. Se a nossa dificuldade está tão grande que a gente não consegue levar, entrega a Jesus. Vamos levar a nossa vida leve. Vamos deixar a nossa vida leve. Vamos colocar nos pés da cruz. Jesus já consumou. Não tem o porquê eu e você estar carregando essa dificuldade. Deposite para Jesus. Olha, Jesus, eu não consigo resolver esse problema com as minhas mãos. Toma aqui. Faz a minha vida ser leve. Por favor, eu te peço. Quero servir mais. Eu quero orar mais. Eu quero ler mais a tua palavra. Eu quero te buscar mais. Isso tudo vai fazer com que a nossa vida fique mais leve. Vai fazer com que a nossa vida vale a pena viver. Não vai ser algo momentâneo, mas sim algo eterno. A vida autêntica, válida, uma vida que agrada a Deus. Isso a gente busca nas Escrituras, naquilo que nos conduz, no caminho que nos leva à vida. E Cristo nos promete uma vida eterna, uma vida que é fora de série, uma vida que eu e você a gente não consegue imaginar. O pecado nos tirou a nossa essência dessa visão, desse alcance que nós temos, que hoje nós não conseguimos ver esse arredomo espiritual. O pecado nos trouxe isso, mas Jesus está dizendo que está prometendo para mim e para você, aquele que crê em Cristo, aquele que colocar a sua vida para Jesus, que entregar a sua vida para Jesus, Ele vai deixar a nossa vida mais leve e ainda vai nos dar um presentão, que vai ser a vida eterna, algo que vai ecoar na eternidade. Não vai ficar aqui. Quanto que é o máximo que uma pessoa vive? 120 anos? Pronto, depois disso vai fazer o quê? Terminou? Não, Jesus veio aqui e nos deu vida, mas vida eterna, uma vida que não para aqui, uma vida muito melhor, aonde que tem aquelas calçadas lá. Eu acho magnífico o Apocalipse 21, que é uma calçada de ouro. Nós vamos poder estar andando com Jesus lá naquela calçada. Algo bom. Olha, é algo bom para vocês? Andar com Jesus numa calçada de ouro? É ou não é? É ótimo, é excelente. Então por que nós não deixamos a nossa vida, Jesus entrar, a nossa vida a gente entregar para Jesus? Ó, está aqui, faz o que você quer fazer de mim. Não a gente carregar, mas sim, vamos um dia lá, todos nós, já pensou? Todos nós juntos lá, andando naquelas calçadas de ouro lá, e Jesus no meio, nós abraçando uns aos outros, e abraçando Jesus. Olha que magnífico isso. Mas isso precisa ter um preço, nós precisamos entregar para Cristo. Às vezes a gente quer fazer da nossa vontade, às vezes a nossa vida está nas nossas mãos, mas não. Toma aqui, Jesus, está aqui a minha vida, faz dela o que você quiser. Se você não fez isso ainda, faça. Ainda você tem tempo. Você tem tempo aqui, hoje e agora. Entregue para Cristo, que Ele fará algo incrível na sua vida. Talvez vai levar algum tempo, talvez vai ser só na vida eterna, mas eu tenho certeza, porque Jesus falou que vai valer a pena. Não vai ser um labor, não vai ser um peso, vai valer muito a pena. E há uma maneira de expressar tudo isso. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vai ao Pai se não tiver o caminho, se não tiver a verdade, se não tiver a vida. Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Jesus é a única verdade moral que faz a gente viver e nos afirmar cada vez mais. Jesus é o exemplo de vida eterna. Jesus está de corpo presente no céu, em algum lugar, nessa imensidão do universo, Ele está. A gente não sabe aonde por causa do pecado, e a Bíblia também não nos traz isso, mas em algum lugar aí para cima Ele está, de corpo, de carne, de osso, porque Ele subiu aos céus. E um dia esse mesmo Jesus, com esse corpo glorificado, vai vir buscar a sua igreja. E nós precisamos estar firmes, igreja. Precisamos estar com Ele. A nossa vida tem que pertencer a Ele, somente a Ele e mais ninguém. Só Ele é o único que pode mostrar a Deus aos homens, o único que pode conduzir aos homens a presença de Deus, conduzir aos homens a presença de Deus sem temor e sem vergonha. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso advogado fiel.
Se nós pecamos hoje, vamos confessar para Jesus. A Bíblia fala: ó Jesus, pequei, fiz isso, fiz aquilo, por favor me perdoe, me ajude a não fazer mais isso de novo. Eu quero que a minha vida esteja lá com você naquela calçada de ouro. Eu quero caminhar, eu quero correr com você lá. Mas para isso tem que ter arrependimento, tem que ter mudança de vida. A gente não pode entrar dessa forma. O nosso corpo precisa ser revestido, precisa se glorificar. E para isso a nossa vida precisa pertencer a Jesus. Amém? Vou pedir para o Joe aí me ajudar a passar um vídeo.